Obrigado, Flávia. Hoje, no nosso espaço especial dentro do programa, vamos apresentar um convidado muito especial. Ele tem uma história e um testemunho de fé para dar para a gente. Vamos conversar com o Marcelo Pantoja. Muito obrigado por ter aceito o convite de estar aqui, viu, Marcelo? Muito obrigado, seu Sérgio. Para mim é uma honra estar aqui nesse momento com você, fazendo essa entrevista sobre a fé em Cristo. Exatamente. Ele é o atual secretário da diretoria da Defensoria Pública de Belém do Pará. Portanto, um belo estado e que hoje nos dá a honra de estar aqui representado por você. Bem, a história do Marcelo é impressionante. Chegou a ser, inclusive, veiculada em rede nacional pelas grandes emissoras do país. É um caso fantástico de que como Cristo pode transformar a vida de uma pessoa. Conta pra gente como é que foi a sua infância. A minha infância ela foi algo assim, eu morei com meus avós, fui criado por eles. Quando minha mãe me teve, ela não teve condições financeiras para me criar, porque ela era envolvida no mundo da criminalidade no passado. Aí eu fui criado pelos meus avós. Mas só que eu estudava tudo, era bem dedicado a estudar o trabalho com meu avô também. Mas só que um tempo, quando eu tinha 13 anos de idade, meus avós morreram. Aí você foi para onde? Aí eu fiquei com uma angústia muito grande no coração, comecei a culpar Deus. Comecei a culpar, dizer que não existia porque isso teria acontecido comigo e porque ele tinha deixado. Agora, você falou que a sua mãe também foi uma pessoa envolvida com crime, com delito? Sim, ela foi envolvida. E ela tinha contato com você frequente? Não, era muito difícil de ter contato, só quando era mais novo. Mas então ela meio que te abandonou? Sim, sim. E aí você ficou meio revoltado com Deus? Fiquei muito revoltado com ele. Muitas pessoas falavam que Deus ele ajudava, protegia, levantava as pessoas, erguia tudo e eu... Como é que pode ter isso acontecido comigo, ouvir tantas pessoas falar tão bem desse Deus? Agora, isso, os teus avós já estavam fora da sua vida também? Sim. Já tinham morrido? Já tinha morrido. E quem que cuidava de você? Aí eu fui morar com hippies. Eu passei um ano viajando com hippies para várias praias lá no Pará. Fui para Salinas, Marudá. Quando eu completei 14 anos de idade, eu estava em Castanhal, eu fui embora para Paragominas, atrás da minha mãe. E lá em Paragominas eu conheci pessoas erradas, do crime organizado. Lá que eu me envolvi. E aí o que você fez? O que você chama de crime organizado? É um crime de pessoas, eles estudam, praticam, fazem toda uma estratégia do crime para depois executar. Eu era um dos deles, trabalhava junto com eles. Eles até diziam que pela minha idade, no meio deles, não era para me estar, mas eles viam em mim uma capacidade totalmente diferente de outros jovens, nessa questão da criminalidade. Porque eu tinha uma angústia no meu coração muito grande e eu tentava descontar na criminalidade, tentar tirar aquele vazio que era no meu coração. Ou seja, você, tirando os avós, teve muito desamor ao longo da sua infância e adolescência, né? Ninguém chegava realmente com amor sincero. Talvez os teus avós deram um pouco desse amor. Sim, né? E porque assim foi algo que me abalou muito, porque eu morava com meu avô, minha avó, minha tia e meu tio, e os 4 morreram num ano só. Nossa, e assim, causas naturais? Naturais, doença, outro foi acidente, a minha tia foi acidente, meu tio também, meu avô e minha avó, o pulmão do meu avô entrou água, ele morreu, e minha avó logo após também. Então, quer dizer, você tinha motivos para questionar Deus. Demais. Sem dúvida. Sem dúvida. Aí você entrou na rota do crime. Que tipo de crime você praticou? Assaltos. A mão armada? Mão armada, isso mesmo. Mas 14 anos já com arma? Sim, eu era envolvido numa quadrilha de 16 homens. Só você era o garoto? Eu era o mais novo. Tinham outros menores? Não, eu era o único. Mas você chegou a fazer os assaltos? Sim, em vários lugares, em vários estados, na verdade. No Piauí, Tocantins, Maranhão e no Pará também. Na época, como eu disse, Sérgio, meu coração estava muito vazio. Então eu não tinha como me amparar em lugar algum, nem tampouco em Deus, que não acreditava, recusava qualquer tipo de fé. Mas só que hoje, depois dessa transformação divina, ao olhar para trás, eu sinto algo que eu vi que no passado estava totalmente controlado pela astúcia do inimigo. E assim, quando eu olho para lá e vejo aconteceu aquelas pessoas por intermédio de mim,
Isso me deixa um pouco triste, por um lado, porque é uma vida de um ser humano. E isso, ninguém tem o direito de tirar de ninguém. Mas só que, pelo outro lado, eu vejo assim que isso foi uma transformação divina. Vejo que realmente Deus estava com a sua mão na história. E você acabou sendo apanhado pela polícia? Sim, eu fui preso em vários lugares, mas só que as pessoas que eu era envolvida, eles pagavam fiança e eu saía. Não me deixavam preso mais do que um dia. Sim. Me explica uma coisa. Como é que você saiu da criminalidade? Porque quando você entra num bando de crime, né, não é fácil também, quando eles te meio que amarram ali, Sim. né? Foi possível sair? Tem um trato na criminalidade quando você entra, que atola o pé totalmente na lama, ou você fica ou você morre. Essa é a escolha. As pessoas até usam essa linguagem, que para a vida do criminoso só é caixão e cadeia, um dos dois. E realmente, é isso. Mas você está vivo aqui. E hoje eu estou ouvindo, e muitas pessoas no passado falavam, olha, esse rapaz aí não vai chegar até os 18 anos de idade. Mas na vida que eu levo realmente. Mas hoje eu tenho 20, estou na casa dos 20 anos de idade hoje. Mas eu lá dentro do SESEM, que era um sistema socioeducativo da FASEP, lá do Pará, lá dentro eu tive um encontro com Cristo. Antes de falar do encontro com Cristo, apenas só para situar. Então você cometeu dezenas de crimes. Sim. Infelizmente em alguns houve morte. Houve morte. Sim. Você teve que... foi pego. Sim. E tinha que pagar pelos seus atos, mas você era menor de idade. Aí você foi para uma penitenciária especial para recuperação. Para recuperação. E aí que você encontrou Deus. Isso. A tua pena qual era? Era de 6 a 3 anos. 6 meses a 3 anos era a medida, socioeducativa, que ele chama, só que em regime fechado. Sim. Mas como é que você encontrou Deus ali? Lá dentro eu cheguei, e foi em 2013, e lá dentro eu ganhei uma Bíblia de um rapaz chamado Eduardo. Mas só que ao ele me dar essa Bíblia, eu era totalmente contra a religião. Eu só peguei a Bíblia dele e joguei no canto. Deixei lá. Ele falou assim, Marcelo, lê em Daniel 8. É um livro muito interessante, principalmente esse capítulo. Tem algo para te mostrar muito bom lá. Eu falei, tá, legal, vou fazer isso. Mas só que não quis, não olhei mesmo. Mas só que uma noite, já eu estava com uns 3 meses ali dentro já, uma noite lá dentro, eu acordei de madrugada, perturbado. Eu acordei, não consegui mais dormir de madrugada. Aí eu peguei a Bíblia, abri no Daniel 8, foi uma dificuldade para mim achar que eu não conhecia muito bem o livro. Aí eu li todo o capítulo, Daniel 8. Mas na minha concepção, na minha mente, aquele capítulo de Daniel 8 ali, que fala aquela visão do bode, do carneiro, era o 11 de setembro, lá no Nova York, que aconteceu aquela grande tragédia. Para mim era aquele acontecimento. Eu pensei comigo mesmo, eu acredito que aqui Deus ele me deu uma iluminação, mesmo não crendo. Mas só que eu vi uma pessoa chamada Castro, que é um servidor público, ele era da época. Aí eu bati na grade e chamei. Ele foi lá até eu, falei assim, Castro, chama até de irmão Castro ele. Amigo, tem como você me explicar um pouco sobre a Bíblia aqui? Porque eu li aqui e eu acho que Deus ele me deu uma iluminação aqui nesse momento. Falei para ele. Ele falou, lê para mim, jovem. Falei, li todo o capítulo e falei, isso aqui não é 11 de setembro? Esse carneiro bate no bode, quebra o chifre. Ele olhou assim para mim e deu um sorriso irônico. Falou assim, jovem, a gente não podemos tirar e nem colocar nada na Bíblia, porque ela por si, ela se explica. Ela é um livro completo. Tudo que você quiser você vai achar, mas você não pode tirar nem acrescentar. Ela é a mente de Deus. Ele falou assim para mim. Eu falei, como? Deixa eu ler aqui para ti. Ele pegou o livro, Daniel 8, leu tudinho. Você está vendo aqui no versículo 20 e 21, explica isso aqui é rei e reinos. Não é nada de 11 de setembro, aquela tragédia, não tem nada a ver. Eu fiquei impressionado com o que ele me mostrou. Eu falei, então, amigo, tem como você me ensinar um pouco sobre a Bíblia? Eu quero aprender. Me deu essa ânsia de querer aprender. Aí então ele começou a me ensinar, toda vez que era o plantão dele, ele me ensinava, eu aguardava ele. E ele era um adventista? Adventista, do 7º dia. Aí você conheceu e foi batizado, né? E isso eu conheci ele. E como é que você foi parar na Secretaria da Diretoria e trabalha lá no Ministério da Justiça? Isso, na Defensoria Pública, isso mesmo? Isso. Isso foi pelo próprio Estado mesmo. E quando eu conheci a Cristo, pela Bíblia, claro, mas como instrutor Castro, eu fui no meu batismo dia 31 de agosto de 2013 mesmo.
Lá 2013. 2013, isso. Lá não foi só eu para o meu batismo, porque eu não poderia sair para o batismo, Certo. porque era regime fechado. Então fui conversar com a Losiane, que era a gestora da época, o pessoal lá. Eles não quiseram, ficaram assim, não queriam me liberar. Mas depois, com uma oração, eu orei, aí eles me liberaram. Depois que fui para a cela e voltei, eles me chamaram novamente lá. O meu batismo foi no sábado, 31 de agosto. Lá foi essa gerente, foi outros servidores públicos e foi um judeu também, chamado Abreu. No meu batismo, quando eu desci as águas, após ter feito o voto batismal, quando eu saí das águas, esses judeus, ele falou que viu uma luz resplandecente sobre minha cabeça, para o amigo Castro. Ele foi com dúvida, ele correu até perto do tanque, porque lá no Marco 1 tem uma cruz imensa, que o tanque fica dentro dela, e fica o refletor. Ele foi ver se não era do refletor. Chegando perto do refletor, não era, era uma luz que ele não conseguia explicar. E ele, sendo judeu, ele disse que achou a salvação dele também. E pediu para se batizar na igreja também. Nossa, que história, né? Nosso tempo chegou ao fim, até já estourou. Sim. Mas dali você recebeu um convite, Sim. saiu, então você ainda cumpre pena, alguma coisa, ou está livre de Não, tudo? parei de cumprir pena, foi em 2014 mesmo, no início de 2014. Tá, pelo bom comportamento. Sim. E hoje vida nova. Vida nova. Não apenas no trabalho, como também no encontro com Deus. Com Deus, isso. Olha, a gente agradece o seu depoimento, que é fortíssimo, e ficamos muito sensibilizados. Que Deus te use ricamente para você ainda brilhar muito por Ele. Muito obrigado pelo convite, Sérgio. Até uma próxima. Até uma próxima, se Deus quiser. Depois desse emocionante, comovente relato do nosso querido amigo Marcelo, eu só tenho a agradecer a Deus a ter o privilégio de conhecer uma pessoa totalmente transformada pelo amor de Cristo. Flavinha, com você.